Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e peço já para você fazer um exercício comigo. Imagine você sendo um investidor estrangeiro. Você olha para o Brasil, o mercado brasileiro, vê o potencial que tem e fala assim: olha, vou investir lá no Brasil, que é uma boa. Dá para crescer bastante a empresa. E aí você resolve trazer uma filial da sua empresa para cá. Vou montar uma filial da minha empresa no Brasil. Aí você começa a analisar. Você vem, monta a sua filial e começa a analisar as coisas, os tributos. E aí você olha assim e fala: nossa, eu acho que eu estou sendo tributado duas vezes pela mesma coisa. Isso aqui eu acho que está errado. Então eu vou recorrer a quem? Vou recorrer à justiça. Aí você vai entrar na justiça e vai falar: olha, eu estou sendo bitributado, e apresenta as provas. O juiz vai olhar e falar: não, realmente você está sendo bitributado. Está sendo tributado duas vezes pela mesma coisa. Isso está errado. E ele te dá a sentença. Olha, realmente você está sendo bitributado. A partir de hoje você não precisa pagar mais isso. E aí o Estado recorre. Vem a outra instância. Olha, você realmente está sendo bitributado. Você ganha de novo. E ganha em todas as instâncias. E o trânsito em julgado. Olha, não tem mais como recorrer. Então é isso. Pois é. Pois agora, devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, as empresas brasileiras, mesmo tendo vencido na justiça e tendo trânsito em julgado, pode ter que pagar esse imposto. Parece brincadeira, mas não é. O nome disso é insegurança jurídica. Agora, voltando ao exercício. Você, sendo um investidor estrangeiro, investiria no Brasil? Você traria sua filial para cá? Você vai entender bem logo depois da nossa vinheta. Bom, meus amigos, como eu disse, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tem o potencial de causar um prejuízo assim bilionário, um prejuízo bilionário às empresas do país. Sim, inclusive causar desemprego tem esse potencial. Você vai entender, tá certo? Antes de entrar na notícia, eu queria lembrar a vocês, vamos falar de coisa boa aqui agora. Você já comentou se você investiria no Brasil? Comenta aí, deixa no comentário. Pessoal, dia 9 de junho, a caravana Ailton Barros, o pai do Questione-se em Israel, estará saindo aqui do Brasil. É a sua chance, tá? E eu creio que seja uma das últimas, porque eu acredito que o fim desse mundo está próximo. E quando eu falo fim do mundo, não é uma coisa ruim, é coisa boa, tá? Eu creio que em breve nós teremos o mundo vindouro aí. Um mundo onde não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver choro, tá? Então nós esperamos por isso. Por isso que eu digo a vocês, não deixe passar essa oportunidade. Se você quer conhecer Israel, você quer conhecer a Terra Santa, quer estar, por exemplo, aqui ó, no Mar Morto, olha só, que coisa gostosa, nadar ali no Mar Morto, ou de repente você quer estar no Monte das Oliveiras. Tudo isso você vai conhecer, Massada, você vai conhecer o túmulo de Cristo, vai conhecer o local onde Cristo nasceu. Tudo isso em 10 dias que passaremos em Israel. Então entre em contato com o Ricardo Paiva aí e veja com ele que você vai se surpreender com as condições e os preços. São os melhores do mercado, tá bem? Então entre em contato com ele urgente. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar na tela para vocês entenderem. E tem um exemplo para quem é brasileiro que gosta de futebol. Tem um exemplo muito bom que vocês vão entender bem o que significa essa decisão. E comenta aí, você investiria se você fosse um investidor estrangeiro? Olha, eu vou abrir uma filial da minha empresa no Brasil? Responda aí nos comentários. E se o STF anular a conquista da Copa do Mundo de 94? Vocês entenderam a pergunta? Pois é. Vocês vão entender agora. Vejam só. A Constituição da República traz em seu artigo 5º que nem mesmo a lei mudará a coisa julgada. Ou seja, trânsito em julgado, já era. Não tem mais como modificar aquilo, tá certo? Mas o que é a coisa julgada?
o conceito encontra-se no artigo 502 do Código de Processo Civil, CPC, que o descreve como uma autoridade que impede a modificação ou nova discussão em decisão sobre a qual não cabe mais recurso. Ou seja, uma vez transitado em julgado um tema, não é possível retomá-lo. Ou melhor, agora é. Infelizmente, a maioria do Supremo Tribunal Federal fez uma leitura contrária à Constituição e legislação infraconstitucional quanto à coisa julgada. A medida não só gera perda bilionária ao setor empresarial, como também traz grande insegurança jurídica para o país. De forma resumida, a maioria do STF decidiu que sentenças definitivas sobre pagamento de impostos podem ser alteradas, mesmo com o trânsito em julgado. Pois é, gente. É exatamente isso que você ouviu. Simplesmente foi decidido que pode. Assim como também outras coisas não podiam e nós vimos acontecer, certo? Em outras palavras, uma empresa pode ter levado anos litigando com o governo nas vias judiciais, ter vencido em todas as instâncias e, mesmo assim, não tem segurança de que venceu o pleito. Ora, quem vai investir no Brasil assim? Ninguém. Ninguém em sã consciência vai olhar e vai falar, olha, eu vou investir no Brasil. Por quê? Ele não tem uma segurança jurídica. Fala, olha, eles decidem uma coisa hoje, pode mudar amanhã, o que já está decidido. Tudo isso sem nova legislação. Simplesmente vai caber à vontade do magistrado. Você ter um debate sobre tributos, vencer em todas as instâncias e mesmo com o trânsito em julgado não ter a segurança da vitória, para além dos custos do negócio, terá que considerar a insegurança jurídica. Ou seja, um empresário aqui do Brasil, que já é mais veiaco, já entende o Brasil e sabe que o Brasil não é para amadores, o que ele vai ter que começar a fazer? Uma provisão. Caso a justiça olhe para ele e fale, ah, danadinho, agora nós vamos cobrar imposto de você. Agora não vale mais o que foi julgado. Então ele tem aquela reserva para poder arcar com esse custo adicional. Com isso, para ter esse custo adicional, ele vai ter que deixar de contratar, ele vai ter que deixar de investir, vai ter que deixar de gerar emprego. Certo? Essa é a ideia dessa decisão. Que para mim é algo realmente absurdo que isso aconteça. O trânsito em julgado deve ser mantido. Não deve haver a possibilidade de se mudar. Sempre haverá satisfeitos e insatisfeitos frente a grandes decisões do Supremo. Neste caso, o governo fica satisfeito com o potencial de ganhos bilionários relativo a tributos que deveriam ter sido pagos, mesmo após decisão com trânsito em julgado. Os insatisfeitos são as empresas que, orientadas pelos seus advogados, confiaram na Constituição e no Código de Processo Civil. Muitos podem ser os entendimentos frente a litígios, mas o princípio da segurança jurídica presente na Constituição é de suma importância para o crescimento de um país. Consequentemente, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Agora vem o exemplo bom, tá? O exemplo que o brasileiro vai entender porque o brasileiro ama futebol. Como você pode ver, eu tô aqui, ó, mesmo com o Santos dando numa draga, tô aqui com a camisa do meu time porque eu gosto de futebol, tá bem? Vamos lá. Imagine, por exemplo, um jogo de futebol. Vamos falar da Copa do Mundo de 1994. Vocês lembram que o Brasil venceu nos pênaltis, tá? Venceu nos pênaltis. Agora imagine que hoje em dia, quase 30 anos depois, com quase mais de 6 Copas, tá? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol decidisse que os pênaltis não são mais justos do que tirar um para o ímpar. E nesse contexto, o mais correto seria anular o resultado da Copa de 94 e promover um para o ímpar entre Brasil e Itália. Pior, imagine se, a partir disso,
a Itália vencesse o par ou ímpar. Pois bem, parece absurdo. A ação traria insegurança jurídica para todos os times que disputarem novas Copas. Eu acho que ficou claro, principalmente para quem gosta de futebol, ficou claro o que significa essa decisão do STF. Será que a investida afetaria patrocinadores de seleções? Com certeza. Vai patrocinar para quê? Vai estar jogando dinheiro no lixo. Será que haveria segurança nos investimentos das marcas na Copa? Com certeza. A resposta é sim. Os investidores não se sentiriam seguros. O mesmo, é claro, acontece com a economia brasileira quando a coisa julgada garantida por lei e pela Constituição é desrespeitada. Quem escreve esse artigo é Clare Júnior no Conexão Política, tá bem? Eu acho realmente um tremendo erro, um baita absurdo essa decisão. Mas é só a minha opinião. Afinal de contas, não podemos fazer muita coisa, né? Nem falar muitas coisas. Apenas trouxe aqui a notícia para que vocês entendam que vai vir por aí mais desemprego, vai vir, aliás, não vai vir, vai ser menos investimento no Brasil por conta dessas inseguranças jurídicas que já se somam a outras que foram surgindo nos últimos 4 anos, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e que abençoe o nosso Brasil, né?